O bem e o mal. O mal não existe, o que existe é a ignorância. O bem também não existe, o que existe é a sabedoria. Onde se ilumina a luz da sabedoria, desaparecem as sombras da ignorância. Alguém, Albert Einstein talvez, disse que assim como a sombra é a ausência de luz e o frio é a ausência do calor, o mal não é algo que existe, e sim a falta de uma coisa. O mal é a falta do bem. Essas palavras podem não estar exatas e posso estar enganado na autoria delas, mas se aplica bem a outras coisas, como o amor e o ódio. Sendo o ódio não algo mais a simples ausência de amor. A melhor e mais ampla forma de conceituar isso, acredito, seria que a ignorância é a ausência de sabedoria, estando aí o fruto de todos os males e do próprio ódio. O amor. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus, o universo, acima de todas as coisas. O amor é um sentimento que possui diferentes níveis de peculiaridades. Na frase citada, do amor do próximo como a si mesmo, tem significação de faça ao outro o que desejaria que fizesse a ti. Já o amor a Deus do universo, ao todo, excede esse amor por sua importância. O valor do todo superar uma pequena parte. O amor fraternal é o carinho e o apego. Sentimos isso por nossa família e pessoas queridas. Podemos senti-lo também por nossos animais de estimação e por pessoas que estimamos muito. E podemos tê-lo mesmo por aquelas pessoas que não o têm por nós. É um amor sem cobranças ou exigências e pode sobreviver a decepções, pois entende e é compreensivo com as fraquezas humanas. O amor carnal é fruto do desejo, do interesse sexual, e quando sozinho, é a paixão, mais apego do que carinho. O interesse mais do eu do que do de você. É o amor egoísta que busca a satisfação do corpo. Sem o reacender da chama pela força do amor fraternal, queimará e se apagará rapidamente. O amor conjugal é a combinação do amor fraterno ao carnal, a amizade e o desejo, e os combina com perfeição. Só assim os relacionamentos amorosos são completos e trazem plena satisfação. Com só o amor fraternal em uma relação amorosa, a relação é morna, sem a felicidade da paixão, mas a amizade e compreensão. Companheirismo que nasce da doação ao próximo, já que se foca no você acima do eu. Com só o carnal, o calor da relação é extremo e acaba por ferir os envolvidos, brigas e incompreensões. Como é focado no eu, é uma relação egoísta, que busca a própria satisfação acima da felicidade do outro, dando origem a relações desgastantes de idas e vindas. Apenas o amor conjugal, na combinação do amor fraternal com o carnal, da amizade e da paixão, é que se pode encontrar plena conexão. Mas, evento raro que é, ainda mais da sua correspondência, enquanto o amor carnal se foca no eu e fraternal no você, o verdadeiro amor conjugal se refere ao nós, e para alcançar sua plenitude deve haver a devida correspondência. Nem todos alcançam. Há quem desista no caminho ou se conforme com outras situações, aceitando a vida e o destino em que se encontra. Diria apenas que sempre há escolhas e que não devem ser pautadas pelo medo. Lembre os fios da razão e da emoção. As pessoas são diferentes e também amam de diferentes formas. Algumas são claras e se entregam aos sentimentos, e outras são confusas e negam o que sentem. É normal o medo de amar, mas para alcançar a felicidade no amor e na vida, é necessário coragem e iniciativa para se lutar pelo que se quer. Uma luta que só pode ser travada quando conhecemos a nós mesmos, quando temos uma compreensão real do nosso sentimento para com o outro. Temos também o amor a nossos desafetos e inimizades. Esse não é amor fraternal e tão pouco carnal, e a palavra amor também não me parece representar esse sentimento. Respeito e compreensão. Esse é o amor que podemos ter por nossos inimigos. Para começo de conversa, podemos considerar os adversários, rivais, desavenças ou decepções, mas nunca devemos dar o poder para que alguém seja nosso inimigo. O respeito estará em tratá-lo com justiça, evitando assim a implicância e perseguição ao outro. E a compreensão e desenvolvimento da empatia para com eles nos dará clareza de pensamento para entendê-los, perceber suas motivações, isso não apenas nos dará a capacidade de vencê-los, se necessário, mas também de não precisar derrotá-los, e sim, mediante o bom senso e o diálogo, convertê-los de inimigos a amigos, de adversários a aliados, de empecilhos a colaboradores. Para a harmonia do universo, todo atrito deve acabar e o equilíbrio deverá reinar em todas as relações. Ainda o amor ao material, a objetos, a um carro, uma casa, no geral podem ser ligados a um outro sentimento, ao amor fraternal, carnal, conjugal, uma pessoa, sendo reflexo de outro amor. Pode haver apego, mas não se tem amor por simples objetos. Isso é desespero ou apenas ilusão. Normalmente relacionado a outra coisa, como uma lembrança ou sentimento que tal objeto nos traz. Quanto à não correspondência do amor, nem sempre há uma igual correspondência em tipo e intensidade dos sentimentos. Isso dependerá muito da maturidade de cada um, suas experiências e da conexão que os une. Chamaria aqui o amor fraternal de amizade e o carnal de paixão, o conjugal de amor e o pelas desavenças de tolerância.
e daqueles que se veem como inimigos, de ódio. Em uma relação amorosa envolvendo amizade e paixão, o primeiro agindo em prol do outro e o outro apenas por si mesmo, um sentirá a falta de companheirismo e o outro da correspondência do desejo. E quando a paixão se apagar, não acenderá novamente. As traições poderão ocorrer se o primeiro se apaixonar por outra pessoa ou quando a paixão do segundo chegar ao fim. Amizade e amor. Uma relação que pode dar certo, mas que para o segundo se mostrará insuficiente, pela necessidade que sente de paixão, enquanto que o primeiro se sentirá, por vezes, insuficiente, sem ser capaz de atender às necessidades ou amor que recebe do outro. Amor e paixão. Uma relação onde o primeiro sem a correspondência e o companheirismo sofrerá pelo egoísmo do segundo. E quando a paixão do outro se extinguir, as traições virão e a dor do primeiro só se agravará. Talvez se mantenha tal da nossa relação até que sua própria paixão pelo outro desapareça, percebendo assim os defeitos e não mais suportando o relacionamento, que invariavelmente acabará em separação. Amizade correspondida. Se o relacionamento é formado pela correspondência do amor fraternal, as relações onde o casal é mais da amizade do que namoro, é possível sim ser feliz. Conforme a índole e a resiliência dos envolvidos, poderão ou não ocorrer traições, e o posterior perdão ou a separação, e a permanência ou não de uma situação de amizade. Mesmo assim, haverá um equilíbrio, uma aceitação dos defeitos, com certa melancolia devido à ausência da paixão, mas poderá também ser uma relação proveitosa e feliz a ambos. Paixão correspondida. Mesmo um relacionamento correspondido pela paixão poderá ser feliz. Será intenso, tanto no carinho quanto nas brigas, e se não evoluir pela convivência a algo mais, terá uma duração tão curta quanto intensa. Aquele cujo desejo pelo outro permanece por mais tempo será o que mais vai sofrer quando esse relacionamento acaba. Mas é possível ainda, por ser um relacionamento de correspondência, que ao fim se mantenha uma amizade, mudando completamente do que era, do canal ao fraternal, mas porventura, sem nenhum desejo de recomeço. A lembrança da avassaladora paixão permanecerá, mas sem o antigo fogo, nenhum considerará válida uma nova tentativa que poderia por fim a amizade conquistada. Amor correspondido. O verdadeiro amor, improvável de se conseguir, encontrar, mas pleno quando se obtém. O companheirismo e o desejo poderão manter a chama da paixão acesa. A amizade do amor fraterno poderá manter o calor em brasas, não permitindo que se apague completamente, recedendo de tempos em tempos, dando a ambos uma velocidade que é possível apenas aos que se consideram almas gêmeas. Relação de tolerância. Seja por medo ou interesse, há ainda quem mantém relações de tolerância, mesmo sem mais suportar a relação e a levar adiante, sendo comum nessas a traição, as brigas ou simplesmente o ignorar do outro. São relacionamentos covardes e mesquinhos, que não propiciam a felicidade de ninguém. E mesmo que por outro motivo seja feliz, a exemplo, os filhos, a relação em si já estará muito desgastada e sem vida. Sair dela traria uma sensação de liberdade, como um novo renascer para a vida e a felicidade. Relações de ódio. Relacionamentos opressivos. Em nossa atual realidade, não mais deveriam ser permitidas relações, que acabam quase que invariavelmente em tragédia. O regridem é uma relação de intolerância. São relações em geral violentas, de ameaças, agressões e traição. Nenhum relacionamento pode crescer sob intolerância e incompreensão. Hum. Os perigos do apego. Acredite-se que o amor genuíno não poderá existir se houver apego, que se deve buscar um amor mais distante, um carinho sem exigência, a doação sem requerer nada em troca. Se você não deseja nada, apenas se doa, não sofrerá, pois não espera nem exige recompensa alguma. Reconheça os perigos do apego e perceba que a maioria dos casos, abdicar de si próprio pelo outro não é um ato de amor genuíno, e sim fruto do medo, o medo da dor, o medo de se decepcionar e sofrer. Quando se faz algo por amor, não se deve exigir nada em troca. Nisso concordo. Quando o relacionamento acaba, quando alguém morre, quando nos frustramos e decepcionamos, quando esquecemos o leite fervendo até derramar, a torneira aberta até alagar a casa, ou por acidente quebramos aquele copo, prato ou lembrança querida, em todos esses casos devemos aprender a nos desapegar. Mas também devemos sentir a dor. O medo da dor apenas nos afasta da experiência. Exercitar a aceitação é diferente do conformismo. Aqueles que se conformam, que se doam sem nada exigir, se tornam serviçais dos egoístas. Aqueles que aceitam o sofrimento por seu apego, aprenderão com seus erros e dirão: te amo, mas não te pertenço. Não há resiliência em dor. Ao se proteger da dor, se priva também da felicidade dos que se entregam ao amor. Há muito tempo, pelo mundo inteiro, as pessoas separam o amor da paixão, por considerarem a pureza do primeiro e questão mais carnal, e assim supostamente impura do segundo.
Ninguém poderá magoá-lo se você não der a ninguém esse poder. E ninguém poderá amá-lo plenamente sem sua entrega a esse amor. Aprender em quem se pode ou não confiar faz parte do aprendizado. Quando você dá seu amor e mantém uma postura de desapego, evitando a dor e a recompensa do amor do outro, você se fecha, se conforma, aceita seu destino. Você para de receber e apenas se doa. Não percebe, mas bloqueia o fluxo de sentimento, da alegria e da felicidade. Pode sim propiciá-lo a outros, mas o nega a si mesmo. Doa o amor e o renega. Ama a todos, mas falha no que se refere ao amor próprio. Todos sofremos por amor. Aprenda a dar seu coração apenas a quem irá valorizá-lo. Mas não tema, não se negue a felicidade do amor correspondido, não abdique de si próprio. Não repita seus erros, não se feche enquanto sua volta os anos passam e a vida se vai. Pegar-se é perigoso, sim, pode fazê-lo sofrer. Apego em excesso é obsessão, é prisão e confinamento. É sufocar a pessoa amada, impedi-la de evoluir e de desenvolver seus potenciais. É o ciúme infundado. A verdade é que você não pode confiar na pessoa. O relacionamento de vocês acabou. Se você não pode confiar na pessoa, o relacionamento de vocês acabou. A falta de apego é o abandono de si mesmo, de suas necessidades. É simular uma evolução que não possui, pelo medo da própria vida. É suicidar-se em vida, é tolher a chance de ser amado. O amor é como a água. Façamos uma experiência. Coloque um pouco de água sobre sua mão. Agora segure a água com firmeza. Aperte firme sua mão. Contenha ela com apego excessivo. A água escapa. Quanto mais firme segurar, mais rápido ela vai escapar. Agora derrame água sobre sua mão espalmada. Não há apego algum e nada contém a água. Ela corre livre e escapa por seus dedos, sem resistência. Por fim, forme uma aconchegante concha com uma mão. Derrame água sobre ela. Perceba que, com carinho e cuidado, sem pressionar e sem relaxar na tensão dos dedos, a água permanece, calma e segura. Já dizia o Buda que o melhor candidato, o melhor caminho, é o caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto ao sublime, nem tanto ao carnal. E assim é com o apego. Devemos nos apegar, sim. Não podemos deixar de viver, amar e ser amado por causa do medo. Mas também não podemos permitir que nosso apego exceda nossa capacidade de nos doar a outros. O amor próprio, ao superar o amor pelo próximo, se torna egoísmo. E o contrário, quando o amor pelo próximo supera o amor próprio, isso não é humildade, é abdicar da vida. A necessidade do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é abandonar a carga danosa do ressentimento. Você não esquece do mal que lhe foi feito. Não é fingir que isso não aconteceu. É sim seguir em frente, sem transportar consigo essa carga. Buscar por meio da empatia, compreender o lado da pessoa que te magoou. Compreender retirará qualquer resquício do ódio. E se os atos cometidos forem incompreensíveis, perceba que o erro do outro fora por ignorância. Perdoe essa pessoa. Ela gira como criança imatura, sem perceber o mal que faria. Digo no sentido mais profundo de compreensão. Como falei no início do capítulo, a maldade não existe, apenas a ignorância. Perdoe essa pessoa que não tem essa maturidade nem compreensão de seus atos. Se as situações e possibilidades, a fraqueza de propósito, a falta de coragem levar alguém a errar, perdoe. Se for por escolha, decisão consciente que revela a falta de percepção para consigo, contigo e com os outros, é sinal de falta de capacidade intelectual e emocional. Então perdoe. A ira é veneno. A mágoa enfraquece aqueles que aguardam consigo. Como diz o ditado, é beber o veneno e esperar que o outro morra. Mas perdoar não é esquecer. As mágoas sofridas lhe servem de aprendizado. Apenas sua confiança e carinho, seu afastamento, e será um aprendizado para o outro. E, se necessário, a justiça deve ser aplicada, conforme as leis. A cada um cabe a decisão de dar ou não novas oportunidades, mas que sejam dadas apenas para aqueles sinceramente dispostos a se melhorar, a evoluir. Erros da parte, a todos deve ser dado o direito de tentar compensar os erros cometidos, se possível for, de tentar se melhorar como indivíduo e como parte do todo. Novas oportunidades não devem ser dadas aos que não aprenderam com o erro e não estão dispostos a evoluir. Fazer isso é novamente dar armas à criança imatura, é abrir as defesas para novo sofrimento, gerando um perigoso ciclo vicioso de dor, mágoa e arrependimento. A importância dos pecados e das virtudes. Há o reconhecimento de 7 pecados: cobiça, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e vaidade. E 7 virtudes: caridade, esperança, fé, fortaleza, justiça, prudência e temperança. De forma geral, os pecados são vistos como errado e as virtudes como características a serem valorizadas. Novamente, o caminho do meio se mostra mais válido. Acredito que os pecados se refiram a seus excessos e as virtudes às suas ausências. Comentaria aqui como seria se víssemos por outro ângulo, a ausência dos pecados e o excesso das virtudes. Na ausência da cobiça, nada conquistaríamos, pois deixaríamos de ter qualquer ambição.
A humanidade estaria ainda na Idade da Pedra. Na ausência de gula, morreríamos de fome. Seríamos desnutridos, fracos e doentes. Na ausência da inveja, não perceberíamos nos outros as qualidades que gostaríamos de ter. Não haveria admiração ou reconhecimento no próximo. Na ausência da ira, seríamos passivos. Não nos defenderíamos e nem aos que amamos. Seríamos apenas vítimas indefesas do acaso e da violência dos outros. Na ausência da luxúria, não sentiríamos desejo e a humanidade se extinguiria, não havendo mais crianças. Na ausência da preguiça, recusaríamos o descanso. Nossos corpos e mentes fatigados não mais produziriam o necessário e nossas vidas seriam curtas. E na ausência da vaidade, viveríamos na sujeira, comeríamos lixo e nossos corpos seriam imundos, proliferando doenças de todo tipo. Como vê, o pecado se aplicaria apenas quando há em excesso, já que na sua completa ausência, o resultado também não seria algo benéfico às pessoas e à sociedade. Veremos as virtudes. No excesso da caridade, nada teríamos a oferecer a quem necessita, nem a nós mesmos. Tudo teríamos entregue e nos estaria a miséria junto aos demais necessitados. O excesso da esperança nos tornaria tolos e iludidos, sempre esperando que as coisas melhorassem sem nada fazer para isso acontecer. O excesso da fé levaria ao mesmo caminho, de ilusão, aguardando pela intervenção divina para resolver magicamente nossos problemas. O excesso da fortaleza levaria a uma dedicação excessiva ao objetivo, esquecendo todo o resto até que fosse tarde demais. O excesso de justiça não permitiria clemência, por ironia, não seria justa. A punição pelo erro subjugaria qualquer justificativa ou motivo. O excesso da prudência produziria covardes, nunca agindo, sempre planejando, e o tempo de agir escapando de suas mãos. E o excesso de temperança nos privaria dos prazeres da vida, levando a uma vida não vivida. Assim como antes, a ausência ou o excesso representa algo ruim e danoso para as pessoas. Veja, haverá sempre um meio termo para tudo, um equilíbrio, um estado de harmonia que trará benefício. Devemos reconhecer tanto nossa luz quanto nossas sombras, a ausência do bem ou mal. Nenhum pecado ou virtude é mal em sua essência, é apenas em sua devida dosagem mostrará seu valor. Havendo desarmonia quando é ausência ou em excesso. A intuição. Todas as criaturas possuem sentido não explicado, até onde sei, uma intuição, que nos alerta dos perigos e busca nos conduzir ao sucesso. A origem disso pode atribuir a causas espirituais inexplicáveis ou a forma com que a parte oculta do nosso cérebro trabalha. Se normalmente usamos apenas 5% da nossa massa cefálica, é possível que estejam certos, o que não descarta a possibilidade de causas ocultas ligadas a um plano mais sutil e até mesmo ao espírito. Apesar de mencionar uma porcentagem, vale ressaltar que as áreas ativadas do cérebro serão as áreas usadas em determinada situação. Nosso organismo visa sempre o melhor uso da energia e acredito que mantenha o cérebro inteiro, sempre a toda potência. Manter o cérebro inteiro, sempre a toda potência, não seria apenas energeticamente custoso, mas extremamente desgastante. De qualquer forma, é nossa intuição que nos conecta ao que não podemos explicar. Ela por vezes nos alerta de perigos, de situações e oportunidades. Nos permite prever o que não deveria ser possível e nos faz perceber mais do que os nossos cinco sentidos são capazes. Talvez seja a intuição, nossa conexão com o plano maior ou com o inconsciente coletivo, quem sabe a compilação de detalhes sutis captados pelos sentidos, mas inegavelmente tal percepção extrasensorial existe. Tratarei mais dela no capítulo sobre a comunicação com espíritos. O reconhecimento do homem como animal. Humildade. Para sermos verdadeiramente humildes, devemos reconhecer que não somos assim tão superiores a nossos irmãos animais. Estamos pouco à frente, é verdade. Todos os dias surgem provas de que os animais, mesmo sendo incapazes de reconhecer a si mesmos como indivíduos, o que, pelo recordo, apenas nós e os elefantes fazem, possuem sentimentos, sentem apego e saudade, amam e têm desavenças. Pelo que soube, a comunicação dos golfinhos é muito mais evoluída do que acreditávamos. Os espíritos não estão errados em dizer que os animais são espíritos em evolução. As provas são claras. Na verdade, todos estamos sempre em evolução. Ou ao menos deveríamos. Devíamos. Ao reconhecer nossa natureza animal, nos tornamos capazes de perceber que não somos perfeitos. Temos instintos, agimos por impulso e por vezes de forma irracional. A civilidade não está em sufocar tais impulsos, em sim ter controle sobre eles. Reconhecer sua importância sem nos deixar dominar por eles. Não é necessário deixar de lado as ponderações do homem, sendo feita a imagem e semelhança de Deus. Se conseguir conceber a ideia de um Deus do universo, verá que não apenas somos feitos à imagem dele, como tudo que existe no universo, incluindo nós, é parte dele. Não há separação no universo divino, há apenas em Deus, apenas um Deus. E ele é o todo. Não raro, vejo aqueles voltados à espiritualidade buscando negar seu lado sombrio. Mas todos somos luz e sombras, assunto que também abordarei no capítulo sobre a evolução do espírito.
Todos somos bem e mal, a luz e as trevas. Se formos apenas luz ou apenas trevas, nós estaremos tentando bloquear nossa evolução e negando uma parte essencial de nós mesmos. Aceite. Eu e você somos animais em evolução, assim como o restante da nossa espécie e de todas as demais espécies. Evolutivamente, estamos à frente de outros animais. Mas não se engane com a nossa aparente civilidade. Os instintos e impulsos seguem ali e virão à tona mais cedo ou mais tarde. Não há fraqueza ou vergonha de que esse lado animal exista. E por isso é preciso que encaremos nossas próprias trevas. Possamos conhecer e reconhecer nós mesmos, sem preconceitos ou medos. Só assim poderemos ter um real controle e conhecimento sobre nós mesmos. Todos nós temos sobre o ombro direito um anjo. Ele é uma versão diminuta de nós mesmos, com asas de aureola, e nos aconselha a fazer o bem, para a caridade ao próximo, é um defensor das virtudes, mas nem sempre ouvimos, já que no ombro esquerdo há um demônio, também uma versão diminuta de nós mesmos, com chifres e rabo. Nos empurra na direção dos pecados, a nosso lado mais animal e egoísta. Apesar das crenças e de suas opiniões opostas, ambos querem nosso bem. Claro que usei acima uma forma figurada de falar sobre isso. O anjo representando a luz, o bem de cada um, e nosso lado virtuoso e elevado. Talvez até pudéssemos chamá-lo de nossa consciência crística, nosso eu superior. Há quem possa confundi-lo com o seu mentor espiritual, quando na verdade é ele parte de você. Já o demônio representa as trevas, o lado mal que costumamos negar e combater. O pecador, o lado obscuro. Há quem nos confunda com obsessores, ou seres trevosos, que nos influenciam negativamente. Até mesmo magos negros. Lamento dizer, mas esse também faz parte de você. Não pretendo negar que existem espíritos obsessores, magos negros, espíritos de luz, mas mesmo que o plano espiritual exista e tais espíritos povoem e lutem ao nosso lado, é possível a mente humana criar miasmas e elementais, até mesmo seres complexos desenvolvidos por sua mente e ectoplasma, agindo para sua elevação ou trabalhando para baixar as frequências do indivíduo. E digo que há consequência em negar sua sombra. Quanto mais oculta a sombra, mais escura ela se torna. Na escuridão que as trevas ganham força, e apenas com a coragem de encarar o abismo e seu olhar de retorno, encontramos nossa face sob o elmo do Darth Vader, que seja. Que entenderemos quem somos, aceitando nossa luz e nossa sombra e usando-as como ferramentas para o nosso crescimento e desenvolvimento, uma ferramenta para a nossa evolução e para a busca do equilíbrio nosso e do mundo que nos cerca. Negue seu lado negro estará lhe dando forças. Se orgulhe de sua luz e cairá vertiginosamente, pois o ego é pesado. Temos nossos dias no céu e na terra. Não precisamos, por isso, nos considerar deuses superiores ou miseráveis inferiores. De altos e baixos é a vida, de vitórias e derrotas. Assim tudo é, porque tudo está em movimento e a direção para onde se mover é você quem determina. E se não determinar, outro fará por você. Mas será um caminho sem evolução ou progresso para você, nem para sua mente e espírito. A ausência de propósito conduz pelo caminho mais fácil, que normalmente se trata de uma descida. Não devemos negar nossas trevas, devemos reconhecê-las, e assim nos manter atentos a elas. Não vemos o que escondemos de nós mesmos, não vemos a parte de nós que negamos, e por isso não temos controle nenhum sobre ela. E acredite, se ocultar seu lado obscuro de você mesmo, ele surgirá quando menos esperar, tomando o controle e fazendo se arrepender de não tê-lo vigiado.